Gente, vou cortar o meu cabelo. Decidido. Vamos ver o que vai dar. Querem comigo? Bora! Ó, eu já molhei o meu cabelo. Eu não encontrei o meu pente fininho de cortar o cabelo, mas é o que eu tenho. Eu já tenho muito costume de cortar o meu cabelo, então eu vou fazer com o que eu tenho mesmo. Vou fazer a divisão. Eu faço de orelha a orelha. Então, separei um lado e vou prender para ele não me atrapalhar. Fazer o outro na mesma direção, até o finalzinho da orelha, e também vou prender ele. Aqui eu decidi trocar. Eu vou usar a presilha pra me auxiliar atrás. Na frente, como eu vou demorar um pouquinho mais pra usar, eu amarrei com uma xuxinha. E atrás ficou uma divisão só. Então, eu vou separando com o dedo mesmo. Deixo aqui bem alinhadinho essa mecha. E aí, eu meço mais ou menos a altura que eu quero. E aí, sem dó e nem piedade, eu corto, sem medo. Eu tô com um espelhinho menor na frente, eu tô com um grandão atrás. O menor tá na frente pra me auxiliar. Essa mecha, a primeira mecha, vai ser a minha mecha guia. Pra gente ter um formato, ficar aquele degradezinho, ela tem que ser um pouquinho menor do que as próximas que eu vou cortar. E aí eu vou acertando pra deixar ela bem retinha. E aí eu vi que ela tava com uma pontinha ainda, eu olhei pra frente, dei uma analisada, vi que ela tava com uma pontinha, fui acertando. Daí fui separar minha segunda mecha, com o dedo mesmo, tentar deixar ela o mais reto possível, mas se não fica tão retinho, não tem problema. Aí deixa bem alinhadinha, e tem que ser uma mecha fina, ao ponto de eu enxergar a mecha de trás, minha mecha guia. E aí eu desço um pouquinho, corto um pouquinho abaixo dessa mecha guia. Tá cortando um pouco, porque eu fiquei focada no espelho aqui. Mas eu acho que dá pra entender. Daí eu penteio pra juntar e ver se tá certinho, se tá retinho. E aí não tem segredo. É só ir dividindo da mesma forma com o dedo. E agora, como eu já cortei a minha segunda mecha guia, as próximas eu corto na mesma altura dela. Essa daí eu vou usar ela como a minha guia para os próximos cortes mesmo. E aí eu avancei porque é o mesmo passo, é a mesma coisa. É só ir seguindo essa mecha guia até o topo dessa divisão, né? A divisão de trás. Agora eu vou pra parte da frente, então eu vou soltando, é a mesma coisa. Eu separo com o dedo mesmo e vou levando ela lá pra trás, junto com as outras mechas. Eu coloco atrás da orelha, porque a intenção é que a frente fique um pouquinho mais comprida. É pouca coisa. Fazendo isso, a frente vai ficar um pouquinho mais comprida. E aí eu uso as mechas de trás como guia. E aí eu corto na mesma altura. Esse efeito não vai ficar um Chanel de bico, vai ficar aquele Chanel reto. Eu gosto de começar, quando eu começo as minhas aventuras com o cabelo, eu gosto de começar com um Chanel reto e depois eu vou brincando. Eu vou brincando com ele, quando começa a crescer eu vou fazendo bico, vou deixando atrás um pouquinho mais curto, mas eu gosto de começar com um Chanelzinho mais retinho. E aí eu faço a mesma coisa até o topo. Separo com o dedo, coloco atrás da orelha e aí eu vou acertando, cortando juntinho. E aí, quando eu termino, eu acerto, coloco tudo pra frente, vejo se tem alguma coisinha pra acertar, algum ladinho mais comprido. Não tem problema se a frente, o biquinho, a franja, né, ficar um pouquinho mais comprida. Fica até bonitinho o efeito. E aqui já era. Não tem mais volta. Só continuar e fazer a mesma coisa do outro lado. Então, pego a mechinha, coloco atrás da orelha, levo lá pra trás junto com as outras mechas e corto na mesma altura. E aqui eu acabei cortando o vídeo porque eu tava focada mais no espelho de trás. Mas é a mesma coisa do outro lado.
agora essa parte é bem importante. Eu acerto, penteio bem retinho. E aí eu pego 2 mechinhas parecidas dos 2 lados, coloco na frente para medir, para ver se as laterais estão do mesmo tamanho, se tem alguma lateral um pouco mais comprida, mais curta. Eu achei que tava bem ok, então eu nem mexi. E agora é a construção do degradê. Então, tem que pegar umas mechas, pentear elas na vertical e cortar elas na mesma altura da vertical. Só que é bom vir também, depois que cortar, usando a pontinha da tesoura e dando umas cortadinhas na diagonal. Colocar a tesoura na diagonal um pouquinho e ir cortando. Tem que fazer isso para não deixar ele marcado. Ou usa navalha ou faz dessa forma com a tesoura. Eu já tenho muito costume de cortar meu cabelo, eu já fiz curso de cabeleireira, já cortei cabelo de amiga, já cortei cabelo de cliente, já trabalhei em salão, então pra mim é muito tranquilo. Quando eu corto curtinho, eu sempre vou acertando, vou mexendo nele, eu não tenho muito problema com isso. Agora é só ir pegando umas mechinhas e fazendo a mesma coisa. A intenção é sempre fazer esse mesmo movimento. Então, penteia na vertical e acerta, né? Deixa ele retinho. Só na frente que tem que tomar um pouco de cuidado, porque a forma que eu fiz de colocar para trás, atrás da orelha, já deixou a frente um pouquinho mais comprida. Então tem que tomar cuidado, porque dependendo da forma que penteia, pode tirar o comprimento da frente. O mais importante é atrás, para a parte de trás ficar com efeito de degradê e ficar no formatinho da cabeça, sabe? Que fica as pontinhas para dentro. Então é dessa forma que vai dar esse efeito. Ó, pode ver que nessa mecha tem uma diferença, mas como eu acabo pegando um pouquinho da mecha da frente, eu não acerto. Essa também, ó. Como eu vejo que eu peguei um pouquinho da frente, eu não corto, porque ela pode tirar o comprimento da frente. Então, eu foco mais atrás mesmo. Aí eu vou repassando com a escova, pra ver se tem mais alguma pontinha pra cortar, alguma coisinha pra acertar. Se eu ver uma pontinha, eu vou lá e corto, acerto. Ó, aqui eu vi uma pontinha. E aí eu tiro e acerto. Aí eu dou uma olhada, penteio de novo. E eu acho que foi. E agora eu vou lavar, secar, pra ver se ficou certinho, se o tamanho tá certo, o comprimento, se ficou torto. E aí com ele seco eu consigo ver, né, se ficou certinho, se precisa acertar mais alguma coisa. Então espera aí que eu já volto com ele seco. E esse foi o resultado, eu amei. Eu nem precisei acertar nada, ficou certinho já. Eu lavei, sequei. Eu não tenho prancha, então eu usei um Babyliss pra acertar atrás, só as pontinhas pra ficar pra dentro.
Mas ficou assim. Com o tempo, ele vai ficando pra dentro já, pelo menos o meu cabelo. Ele vai acostumando, né? Então, o resultado final, eu amei. Eu amo cabelo curto, é muito mais prático, seca muito rápido. E aí, me conta, depois desse passo a passo, você teria coragem de cortar o cabelo sozinho em casa? Você teria coragem de cortar o cabelo tão curto assim? Conta pra mim. Um beijo, fui!